Oi, pessoal. Boa noite a todos. Nós já vamos começar a nossa live com a Thaís Perbellini, coach, e ela já vai entrar e a gente já vai iniciar, tá bom? Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Nós já vamos começar a nossa live com a Thaís Perbellini, coach, e vai falar sobre coaching e mentoring. A gente já vai iniciar, tá? Som tá bom? O pessoal tá ouvindo bem? Manda aí os comentários. Tá bom, o som tá bom. O pessoal já tá falando aqui. Oi, Oi, Thaís. Tudo bom? Boa noite. tudo jóia? Eu Tudo já vi bom, que né? tem bastante gente entrando aqui na live, tem muita gente conhecida, tem gente que eu não conheço também, então boa noite para todo mundo aí. E Tem muito muita... obrigada, viu, Guilherme, por ter me convidado para essa live aqui. Estou super feliz de fazer essa live com você. Ah, que legal, Thaís. Eu que agradeço, viu? Eu vi que já tem muita gente ilustre aí, muito convidado ilustre. Tem muita gente boa, muita gente que trabalha comigo, muita gente que já trabalhou comigo. Olha, o Lauro, teu convidado da última, tá aí, que eu já vi ele também. Tudo bom, Lauro? Boa noite. Passou bastante gente aí, né? A minha É, esposa tá com a conta do projeto dela aí, ela tá monitorando se alguma coisa sair do comum aqui, ela é expert e vai me ajudar. Eu vi o Alexandre por aí, vi o Ulisses que estudou comigo. Eu vi muita gente, agora passou muito rápido aí. A Jennifer tá aí, né, Jennifer? Muita gente. Vocês vão mandando daqui a pouco aí as mensagens que a gente vai, na medida do possível, a gente vai conversando com todo mundo. Mas seria mais legal se tiverem perguntas para a Thaís, né? A Thaís é coach, ela é mentora, ela trabalha com desenvolvimento de carreira, trabalha com executivos. Eu conheço ela porque a gente trabalhou junto na ZF, né? E na época nós trabalhávamos em unidades de negócio diferentes, mas na controladoria, né? E ela já era assim uma ótima profissional, muito sensível, muito atenta ao desenvolvimento das pessoas, né? A Stephanie tá aí, a Sheila tá aí, é, bom, e aí, aí ó, Elaine Perbellini, deve ser sua parente aí, tá a aí. mãe. Aí, Sempre que ela pode, ela vem. isso, tá certo. Então, como o nosso tempo é curto, a gente já vai começar. Eu só quero avisar o pessoal que entrou que daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício prático, prático mesmo. Então, a gente não vai ficar só na teoria falando o que é coach, o que não é coach. Nós vamos fazer, todo mundo vai poder sentir o gostinho, vai ter um aperitivo, né? Do que é o processo de coaching, né? A metodologia. Então, aguenta aí, que daqui a pouco a gente já vai começar essa parte prática, né? Então, Já Thaís, pega um papel e caneta aí, né? Porque a hora que for já entrar para a vamos, parte prática, já, né? Tem um papel e caneta. isso, já vamos pegando aí papel e caneta, que a gente vai fazer uma coisa bem legal, né? Ô Thaís, então já para começar direto ao assunto, né? É, explica para nós um pouco o que é esse tal de coaching. Então, hoje em dia o coaching banalizou um pouco, né? Porque tem gente que fica, será que isso é bom? Será que não é bom? É furada? Não é furada? E o que que acontece? O coach, ele trabalha com objetivo. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, pode ser de carreira, ou não de carreira, pode ser de relacionamento, de emagrecimento, o que você quiser. Eu trabalho com coach de carreira. Então, se você tem um objetivo para a sua carreira, a- começa a partir do objetivo. E a partir daí, nós vamos fazer um trabalho ali de 10, 12 sessões onde nós vamos passar por diversas reflexões e ferramentas do coaching que a pessoa vai conseguir atingir os objetivos. E é lógico que existe o objetivo do processo, mas que vai acontecer ali naqueles 3, 4, 5, 6 meses, dependendo se a pessoa vai fazer semanal ou vai fazer quinzenal. E tem o objetivo de vida, né? Que a pessoa vai ter ali.
E aí, lógico que tem coisa que não dá para fazer em 3 meses. Às vezes a pessoa, uma estagiária, quer virar presidente de empresa. É lógico que em 3 meses, a não ser que ela monte a empresa dela, né? Mas assim, numa É. multinacional, isso não é possível. Então, ela vai ter um plano para desenvolver a carreira ali naquele período e vai ter um plano de ação que ela vai levar para o resto da vida, mas é focado em objetivo. E como a gente está falando um pouco também hoje de mentoria, uma coisa interessante, que se a gente for fazer um paralelo entre mentoria e coaching, é que assim, os dois têm um objetivo. Quem procura um mentor também tem um objetivo. Tá. Só que qual que é a grande diferença entre os dois? É que assim, o coaching, ele vai te levar a refletir, ferramentas, ele não vai te dar resposta nenhuma, não vai te dar dica, não vai te dar caminho, é só perguntas, em base de perguntas e ferramentas. Se o Tá. cliente virar para o coach e falar assim: ah, o que que você acha que eu devo fazer aqui? O coach não responde, ele faz outra pergunta, até você conseguir chegar na sua própria resposta. O bom coach, né? O É bom o bom coach, coach. o bom Eu me coach, considero uma boa coach, então eu faço isso com os meus clientes. isso, Isso que exato. é coach mesmo, levar à reflexão. Tá. E às vezes a pessoa fala, não sei, o coach vai lá e busca outro, aí extraindo da pessoa. E essa reflexão faz com que a pessoa encontre a verdade dela e ela entre em ação do jeito dela. É por isso que às vezes tem aquela frase que fala: as respostas estão todas dentro de você. E o pessoal pensa que é mágica. Não é, é porque é você que vai dar suas respostas. E Tá. no caso do coach, já no caso do mentor, não. Você procura o mentor porque ele tem experiência naquilo, ele vai te dar dicas. Olha, faz assim, isso aqui deu certo, isso aqui não dá muito certo, experimenta desse jeito. Então, o mentor, ele dá dicas. Lógico que ele também pode usar perguntas. Eu que sou coach, acabo usando perguntas também. Mas o mentor, ele vai lá te dar as dicas, já vai te dar o caminho das pedras. E uma grande diferença entre os dois também é que o coach, ele não precisa ter experiência. Então, por exemplo, se um atleta chegar para mim e falar assim: olha, eu quero ser medalhista olímpico, eu não entendo nada do esporte dele, nem entendo de esporte direito, Tá. eu posso ser coach dele, entendeu? Eu posso passar Ah, um processo de coach. não precisa ter experiência no segmento específico Não, da pessoa, não. né? Não Certo. precisa. Tanto é que quando eu fui fazer coaching, eu contei isso pro meu filho, que eu, né, podia ser qualquer objetivo. Ele falou: mãe, você é um gênio, você sabe tanta coisa. Daí ele Aí, tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Eu falei: não, aí, não, filho, eu não preciso saber o que a pessoa quer atingir. Eu só tá. preciso saber como fazer a pessoa refletir para ela atingir o que ela deseja. Então, eu não preciso entender de esporte, eu não preciso entender por exemplo, às vezes a pessoa quer ser presidente. Eu nunca fui presidente de uma empresa, mas eu tenho condições de ajudar. Tá. Agora, o mentor não. O mentor, ele precisa te dar o caminho das pedras, então ele precisa ter experiência naquilo. Então, por O- exemplo, eu sou mentora de liderança. Por tá. quê? Porque eu já fui líder. Então, eu posso ser mentora de liderança e falar com propriedade. Agora, se eu não for, não posso. Entendeu? Daí já não poderia orientar um atleta, por exemplo. Ele teria que buscar alguém que já foi atleta, atleta no esporte dele, coisa do tipo. Então, Entendeu? deixa eu ver se eu entendi. O coaching é justamente o contrário da autoajuda. Porque a autoajuda, os livros que a gente vê de autoajuda, vamos lá, 10 técnicas para você virar gerente, 10 coisas para você ser feliz, 10 coisas para o seu casamento. Aquilo lá assume que todos os leitores do livro, que aquilo vai funcionar para todos os leitores, como se eu pudesse haver uma regra que fosse funcionar para todo mundo. Isso é autoajuda. O coach, pelo que você está explicando, é o contrário. É cada pessoa vai buscar nela mesmo, então é totalmente individual, é totalmente particular, é totalmente específico da pessoa. E o coaching é que vai cavocar ali através de perguntas para extrair essa verdade ou essas respostas que estão dentro da pessoa. É isso? Isso mesmo, é a arte de fazer perguntas poderosas, são, ou seja, as boas perguntas, não é qualquer pergunta, é aquela pergunta que vai pôr o coach, no caso, o cliente, em ação. Que você, Tá, então, assim, você tem que tem que ter uma sensibilidade, você tem que saber ouvir o cliente, para daí você ir lá e fazer a pergunta certa na hora certa. E ser espontâneo, né? Você pode até chegar com um script, mas assim, na conversa não dá para você ficar seguindo o script, porque às vezes a pessoa vem com uma coisa diferente, uma resposta que você não imagina, que você até aprende com aquele cliente, então você tem que vir com uma outra pergunta. Então você tem que ter uma escuta ativa para tá. fazer a pergunta certa e não ficar numa decoreba de perguntas, né? Hoje eu vou fazer essas 10 perguntas, hoje eu vou usar essa ferramenta. Não. Você tem que entender o que o cliente precisa para falar adequadamente com ele, né? Então, Para tirar ele. no caso, você já ter trabalhado
na controladoria de uma multinacional já desenvolveu ao longo da sua vida profissional essa capacidade de fazer perguntas, né? Porque o controller é o chato, é o cara que faz pergunta, é o cara que questiona, é o cara que provoca, né? Então você, não sei se sem querer ou querendo, você já foi treinando para ser coach aí já faz muito tempo, né? Isso realmente ajuda, porque até quando eu comecei na controladoria como trainee, o meu primeiro gestor, assim, não era o gestor direto, mas ele cuidava dos trainees, ele reuniu os trainees e falou assim: vocês não precisam saber todas as respostas, vocês precisam saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Ah, Então eu já tinha o hábito de fazer perguntas. É lógico que não era para um processo de coaching, né? Mas era para fazer perguntas. E eram mais técnicas, e às vezes com os funcionários tem que fazer mais perguntas comportamentais também, só que no coaching a gente faz mais perguntas comportamentais. Mas sim, já aprendi a fazer perguntas. As perguntas me levaram longe, entendeu? ó, tá chegando uma pergunta boa aqui, ó. Deixa eu ver. É do Alexandre. O Alexandre é diretor comercial lá na Belden, né? Tem uma carreira bem sólida e tal. E ele fez uma pergunta bem interessante. Está perguntando assim, ó, para você dar umas dicas de como escolher um bom coach, né? Porque hoje tem muito por aí e todo mundo se acha capaz, mas assim, não é porque tem muito que qualquer um vai servir, né? Então, que dicas aí na prática você daria para as pessoas para selecionar um bom coach ou mentor, né? Então, na realidade, a pessoa tem que ter um pouco de experiência. É lógico que e essa experiência não tem a ver só com o trabalho de coach, porque eu vou dar um exemplo meu. Quem me conhece tem a ver com a sua conduta na vida, para você ver como que você se dedica. Porque, por exemplo, quem me conhece quando criança sabe que eu era dedicada aos estudos. Quem me conhece na universidade, aliás, a esposa do Manente, né, do Guilherme, se formou comigo, era da minha Sim. classe. Então, É. pode comprovar que eu era dedicada na faculdade. Na comissão de formatura, eu era dedicada. Depois, o Manente trabalhou comigo na ZF, eu era dedicada. Como mãe, dedicada. O coach é a mesma coisa, eu me entrego ao projeto. Então, eu não vou sair vendendo coaching se eu não estiver entregando coaching. E Tá. nisso, o que que eu posso dizer? Por exemplo, a minha mãe foi minha cobaia, então eu comprei ferramentas de coaching e fiz com ela. E ela queria descobrir o propósito, o que que ela ia fazer depois dos 60 anos. Então era muito desafiador, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo. E quando eu terminei a formação, o que que acontece? Hoje em dia, olhando de modo geral, tem muitas formações e a regulamentação não diz que você precisa nem ter formação para ser coach. E assim, tem muitas formações muito curtas. A minha é uma formação bem embasada, então você precisa ver isso. Se o coach tem esse embasamento, realmente ele está vendendo coach, entregando coach, porque às vezes ele vende coach e entrega outra coisa. Às Tá. vezes os clientes, quando vêm conversar comigo, eles fazem tanta pergunta, mas o seu coach é com isso, o seu coach é com aquilo, e às vezes eu nem sei responder o que que eles estão, porque é umas mágicas, assim, que eu não sei dizer se é bom ou não, porque eu às vezes nem conheço. Enfim, mas o que que eu quero dizer? Você se precisa se entregar para o que você está fazendo. Então você tem que perceber se essa pessoa se entrega, se ela tem essa experiência. Hum, Quando eu comecei, apesar de não existir um estágio, o que que eu fazia? Eu fazia de graça, eu fazia pro bono para minhas amigas, tá. para ter horas de voo. E eu comecei a Pra atender explorar. relacionamento, carreira, emagrecimento, pegava de tudo, porque eu queria testar. E elas sabiam que eu estava no começo. Tá. Então, assim, então eu fui lá, sabe, na prática. E o que que eu percebo da Thaís que começou para a Thaís de hoje? É que naquela época, como eu trabalhei em controladoria, eu queria o resultado. O resultado, se falou que era isso no começo do processo, era isso. E hoje eu percebo que é mais do que isso. Porque às vezes a pessoa ela vem para um resultado, para um objetivo, e ela quer aquilo, então ela vai seguir aquilo. Tá. Às vezes a pessoa ela vem para, por exemplo, emagrecer e no final ela não quer emagrecer, ela só quer ter autoestima. Às vezes a Certo. pessoa vem para desenvolver na carreira e depois ela descobre que ela não queria desenvolver na carreira, ela queria fazer uma transição, só que ela nunca fez essa transição porque ela pensava, se eu fizer essa transição a família não vai me apoiar. E aí com o coaching ela. Então, assim, vê esse histórico, vê se a pessoa que você está contratando tem uma indicação ou essa pessoa. O importante é a confiança. Então, assim, uma pessoa que confia no meu trabalho, vem fazer coach comigo. Não, não sei, a Thaís não dá muito. Então, vai fazer com alguém que você confia, que tem indicação, porque confia, conte o relacionamento. Confiança é a base de É. tudo. Então, isso é da parte do profissional. Agora tem a parte do cliente também, que no coaching é muito importante, e na mentoria também.
Porque tem muita gente que não quer sair da zona de conforto, quer ficar naquele, tá ruim, mas tá bom. Sei. Esse cliente não dá para fazer coaching nem mentoria. Ah, Porque o cliente precisa ter autorresponsabilidade. Até estava conversando isso ontem com a Iracema. Ela que me mandou um áudio sobre isso, eu falei, olha, tem tudo a ver com o coach. Ela está aqui na live. Tem tá. tudo a ver com o coach. Autorresponsabilidade, comprometimento, foco, entrar em ação. Então, uma pessoa que não está afim de agir, esquece, não vai fazer coach, porque não vai fazer coaching, não vai fazer mentoria. Se você não agir, não vai dar certo. Então, essa é a parte do cliente. Comprometimento do profissional e do cliente, né? Então, essa pergunta que foi do Alexandre também foi da Jennifer. A Jennifer também fez a mesma pergunta. E quando você falou que era dedicada, tal, em tudo e tal, e na faculdade, a minha esposa já postou aí totalmente. Ela escreveu só isso, totalmente. Então, eu já imagino que a Thaís e a Andrea eram as duas Caxias da classe lá, né? Tudo bem. Ah, outra coisa aqui, ó. A sua mãe está falando aqui, ó, que no processo não me tratou como mãe, mas como cliente. Ó, foi um case de sucesso, que legal. Olha, a gente dá um significado e saber que a gente impacta, né, na vida das Não, com pessoas. certeza. Da minha mãe foi bem assim. Na época, Muito ela, né, legal. era confidencial. Depois que ela descobriu que queria trabalhar com programação neurolinguística, ela descobriu na quarta sessão. Eu pensava que ela ia. Eu não contava isso pra ela, né, gente? Mas eu pensava que ela ia demorar umas 30 sessões, ou seja, nem é coaching mais, porque eu era novata, eu não sabia, mas eu estudei tanto que na quarta sessão ela descobriu. Tive clientes que descobriu o propósito entre as 10, 12 sessões, tive cliente que descobriu depois que terminou o processo, porque tem gente que passa uma vida e não sabe o que quer fazer na vida. É, Então, é, tem gente que passaram meses, ligaram para mim, olha, Thaís, agora eu descobri, fiquei com aquilo que você me falou, agora eu descobri. E assim, e no caso da minha mãe, como ela era minha mãe, a gente tinha dois WhatsApp, um para falar de coach, outro para falar de filha, para não confundir os assuntos, entendeu? Porque tem hora que eu queria dar uns pitacos, mas como coach eu não podia. Então eu já sei. sabia que canal que eu estava falando. Ah, uma boa dica, hein? Para separar as coisas, né? É que nem quem tem empresa não pode misturar as contas, a conta de luz e de água de casa com a conta da empresa, senão mistura tudo e não vai dar, não vai ficar bom, né? Eu vi que o Ronaldo entrou, Ronaldo Correia aí, nosso amigo da Ah, ZF. nosso amigo também. Assim, você sai da ZF, mas a ZF nunca sai de você, né? Não Onde sai. É uma... você vai, você sai para almoçar, você vai na feira, você está parado no seu carro, no trânsito, você vai encontrar alguém da ZF. Isso é, olha, a única certeza é que você vai sair em Sorocaba e vai encontrar alguém da ZF. Isso é certeza. É, aí, a Andrea perguntou aqui se você conhece, o que você pensa do coaching integral sistêmico, né? Que é o coaching do Paulo Vieira, que eu vejo muito que ele se baseia totalmente em autorresponsabilidade, né? É por Ele aí tem um mesmo? livro falando sobre isso. Na realidade, cada escola, cada linha, ela dá. O coaching, a base do coach. Todos eles usam a base do coach. Só que cada escola dá o seu nome para poder também ter um diferencial, para poder agregar. E é lógico, cada coach, por mais que as ferramentas sejam as mesmas, as perguntas poderosas nunca você vai fazer igual. Então, cada um tem assim, apesar de existir uma metodologia, um jeito de fazer. Então, assim, o Ah, Paulo Vieira é um dos grandes coaches aí do mercado, né? é, Então, assim, cada um tem um jeito de fazer. É super válido. Tem o Paulo Vieira, tem o Vilela, que eu fiz na SB Coach com a Flora, tem o Sullivan ah, França da Black, tem o Jerome, tem vários, assim, né, aqui no Brasil. Então, assim, e tem outros que também às vezes nem são conhecidos e são ótimos também, porque não é questão de ser sim. conhecido ou, né? O que funcionar para a pessoa, né? Então, só para a gente fazer um apanhado geral da pergunta anterior, que foi como escolher um coach. Então, você falou bastante da questão da confiança. Então, uma boa indicação aqui é o que vai fazer a diferença, né? Uma boa, olha, funcionou para alguém, assim, é um profissional sério. E o ideal é buscar o passado, as realizações da pessoa, mas muitas vezes a, a, o cliente não tem como vasculhar muito isso a fundo, enfim, muitas vezes enfim, tem informações que não vão ser tão fáceis assim de encontrar. Aí, nesse caso, uma boa indicação vale, né? E é o que eu falei, é o histórico da pessoa. Porque, por exemplo, você é executivo, já trabalhei com você, já sei o quanto você é bom em conversar com pessoas,
o quanto você trabalha com propósito, assim, você não é uma pessoa que sai fazendo por fazer, você quer saber por que que nós estamos fazendo isso, por que que a gente faz assim, aí vamos fazer. Então eu sei mais ou menos como você, eu já trabalhei com você. Então se amanhã você falasse assim, Thaís, agora eu vou ser coach. Eu não preciso passar por um processo de coach para saber que você vai se dedicar naquele processo, por exemplo. Porque eu Certo. sei que o que você vai buscar fazer da maneira adequada. Você não vai vender uma coisa e falar outra. Então, esse Tá. histórico das pessoas, porque assim, a nossa vida não começa ali, a nossa vida começa desde que a gente nasceu. Então, isso vai contando também. O americano Nessa chama de confiança, tudo. tracking records, né? Isso Tracking mesmo. records. Aparece um candidato num processo seletivo e ele fala, se eu entrar nessa vaga, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar, eu vou fazer. Peraí, mas na empresa que você estava antes, você fez tudo isso? Eu preciso saber isso, porque o teu histórico diz muito, né? É, legal. Olha, tem bastante perguntas, já estão aparecendo bastante perguntas aqui. Eu vou tentar ir meio rápido aqui. Lembrando que daqui a uns 5 a 10 minutinhos nós vamos fazer o exercício prático. Nós vamos fazer um tira-gosto, um aperitivo para quem quiser experimentar um pouco do coaching aí. Eu não sei o que é, eu vou ser o cobaia, então pode ser que eu passe uma vergonha aqui ao vivo. Então, eu não sei, mas vamos ver o que vai dar isso daí. Mas então, antes da gente ir, eu vou tentar. Sim, viu, Manente? Sempre assim, ó. Aqueles que não sabem falam que sabem. E aqueles que sabem são sempre humildes e falam, ah, não sei nada. Tipo É, você. é, caiu um pouquinho e voltou. Vamos lá. Estão me ouvindo? Tá tudo jóia aqui. Pra mim Ah, tá bom. então tá. Então vamos lá. É, então, rapidamente aqui, porque tem bastante pergunta aqui que já apareceu, mas vamos lá. Quais resultados, então, uma pessoa que procura o coach, ele pode alcançar? E tem No- diversos. Eu, dá- assim, eu já passei por coaching, então, assim, eu tive diversos resultados. Eu já tive vários clientes com coaching. Então, eu prezo muito, por exemplo, pela confidencialidade. Então, como eu trabalho muito com carreira, nem tá, todo mundo gosta que coloque lá o depoimento do que realmente a pessoa está fazendo, porque desenvolve competências. Então, por exemplo, a pessoa vem para desenvolver, ser mais organizada, a pessoa vem para gestão de tempo, a pessoa vem para se comunicar melhor nos níveis organizacionais, e consegue desenvolver inteligência emocional. Teve uma vez um caso bem interessante, assim, para mim foi diferente. A pessoa veio fazer coach, porque ela era da liderança, tá, e no caso, ela falou assim, gente, eu tenho pouca reflexibilidade, eu não consigo refletir direito, assim, fazer boas perguntas igual os meus colegas. Então, sei, ela veio fazer coach para aprender a refletir. Foi um processo que aconteceu. Tem gente que veio buscar propósito, né? Tem o caso da minha mãe, tem outros clientes também. O que eu vou fazer da vida agora, né? Tem tá, muitos executivos entre 50 e 60 anos que querem um plano estratégico de carreira ali dentro do coaching, porque uma coisa é fato, eu já passei por isso. Quando eu virei mãe, eu não sabia, eu pensava que eu ia me afastar e depois eu ia voltar para a multinacional. O tempo foi passando, eu nunca mais quis voltar, mas eu era apaixonada, sabe que é apaixonada? E eu sou muito guiada pela paixão. Eu demorei 6 anos para descobrir o que eu queria para minha vida porque eu não conseguia me ver em lugar nenhum fora da empresa, devido à maternidade. Eu nunca pessoas de 50 e 60 anos. Elas são apaixonadas e elas uma hora falam assim, e depois? O que eu vou fazer? Eu não quero ficar aposentada em casa. Então, muita gente me procura nessa faixa. Gente de 30 anos que quer sair da empresa para virar empreendedor ou para trabalhar com alguma outra coisa, de autônomo ou empreender de uma outra maneira. Então, assim, tem vários casos. E quando a gente fala assim, eu trabalho com coach de carreira, eu trabalho com coach de emagrecimento, relacionamento, isso aí é coisa do marketing, porque na realidade o coach ele trabalha com toda a sua vida. Só tá, que as pessoas nem entendem o que é coaching. Imagina se eu falar assim, coach, nossa. Então você fala coach de carreira, a pessoa já fala, é carreira. Né? Coach de emagrecimento, a pessoa já tem uma ideia, mas isso é uma coisa do marketing que facilita a venda, mas não tem tá. nada a ver com coaching. Então a gente coloca essas nomenclaturas para facilitar a venda, é só isso. Então são vários, quer dizer, a pessoa tendo um objetivo, né? Ó, tô vendo a Tendo um Ana aqui, ó. objetivo, A Ana é super fera também, trabalhou em empresas bem grandes, em posições bem estratégicas também. Ela falou, ela tá colocando aqui, ó, sair de A para B com muito foco, né? Ou isso, seja, com muito foco.
você tá numa situação e você tem um objetivo e você quer atingir E aquele você objetivo. vai. Eu já tive cliente que veio emagrecer e, por exemplo, na realidade não queria emagrecer, queria casar. E casou e teve filho e tudo mais. Eu já tive cliente que, lógico, que queria emagrecer, mas depois descobriu que tinha outras coisas também na vida. Tá? Cliente que queria emagrecer e descobriu que queria, na realidade, o importante era a autoestima, pôr um vestido. A pessoa tinha 40 anos, conseguiu pôr um vestido, não tinha coragem de pôr o vestido. Então, Sei. assim, que preço tem isso, sabe? Então, às vezes são detalhes. Qual é o custo, por exemplo, de você se autoconhecer e você conseguir desenvolver uma competência que está te atrapalhando, por exemplo, na liderança? Um Eu líder, acho por que exemplo, que não sabe engajar, por exemplo, a equipe, é uma dor para ele. Ele faz um coach ou faz uma mentoria e consegue isso, alavanca a carreira dele um tanto, que às vezes a promoção vem mais rápido, o aumento de salário vem mais rápido. Então, assim, muita gente que chega no coach, Manente, chega querendo saber do retorno financeiro. E tudo bem, sei. tá tudo bem, porque eu já fui controller, eu queria saber do retorno financeiro. Só que a pessoa fica pensando muito. E aí ela vai fazer, às vezes, um MBA que ela nem sabe o retorno financeiro e vai custar até mais caro. Só que ela não para pensar, mas o coach, como ela fica desconfiada, ela fica, ah, será que faço? Será que não faço? E uma Sei. coisa importante falar é que o coaching, ele também, ele como ele custa um investimento, ele na realidade não custa, é investimento em si próprio, é um investimento mais Sim. alto nas grandes empresas, o que que acontece? O budget não dá para investir em todo mundo, geralmente são os altos executivos que a empresa paga coaching. Não é assim uma regra, mas normalmente acontece isso. Então, muita gente vem procurar coaching como pessoa física, porque também quer participar desse processo Com sem a empresa certeza. pagar. Claro. Já a mentoria é diferente, porque, por exemplo, toda a minha carreira eu tive mentor dentro da empresa, mas foram vários, vários e vários e vários. Você nem sabe, mas você foi um dos mentores que eu tive. Porque eu Opa. sempre me olhava para as pessoas e buscava aquilo que tinha de melhor para me moldar. E o que que acontece? É gratuito. Vai de você aproveitar ou não. Agora, hoje em dia, existe o mentor que você paga. Então, por exemplo, eu posso trabalhar em coaching não, em mentoria para liderança. Eu trabalho muito assim, pessoas que querem chegar na liderança e se tornar líder de sucesso. Eu sei o caminho. Porque, por exemplo, eu, com 2 anos e pouco de formada, eu fui promovida a supervisora. E ali, Tá. ó, eu era, naquela época, lá em 2002, eu era mulher, eu era supernova, eu era a única mulher fora da controladoria, aliás, fora do RH, a conseguir uma promoção naquela época. Depois teve um monte Sim. de mulher que veio e tudo mais. Só que assim, eu sei os caminhos. Depois eu fui gerente da maior divisão no Brasil. Então, o que Tá. que acontece? Eu tenho experiência nisso, então eu posso ser mentora. Só que se você tiver um mentor na sua própria empresa, eu tenho certeza, por exemplo, o Manente, que é executivo, ele mentora um monte de gente. Então, Olha, então assim, você pode ter isso gratuito. Agora, se você não consegue gratuito, você vem e contrata um mentor. Entendeu? É simples assim. Agora, o coaching, você pode até conseguir um coaching na empresa, mas já é mais difícil. Aí já é realmente um serviço mais. você deu um exemplo de uma pessoa que depois de 40 anos colocou uma roupa que ela queria e se sentiu bem com isso. Eu acho que eu entendo bem esse exemplo aí que você quis dar, viu? Eu sei o que é isso. Agora, vamos lá. Olha, muita coisa interessante aqui, vários comentários, eliminar os sabotadores, já tem gente falando de crenças limitantes, que sem dúvida uma das barreiras, né, que impedem as pessoas de atingir o ponto B, né? Mas eu O tenho uma coaching pergunta que eu... trabalha exatamente com isso. Também ver se você tem alguma crença limitante e trabalhar suas crenças. Através de perguntas poderosas, resolve. Ah, que legal. Agora, eu anotei mais uma pergunta aqui, do Carlos aqui, do Carlos Eduardo, também é um excelente profissional, sabe tudo na parte bem bacana também. E ele mandou uma pergunta aqui, ó, Thaís, que tipo, e depois dessa nós vamos passar para o exercício prático. Então, apesar de eu ter várias coisas que eu vou anotando aqui, mas vamos só com essa e depois vamos passar para a prática. É o seguinte, que tipo de ferramenta que é usada dentro de um processo de coach que você aplica aí com os clientes? Nossa, tem várias, mas tem várias mesmo. Porém, assim, uma das que eu sempre uso, né? Definição de objetivos, valores, porque os valores as pessoas às vezes não sabem, mas governam nossas decisões. Então, as ferramentas de você Aham. descobrir seus valores, as ferramentas de crenças, missão.
Tem várias, mas tem várias assim, e vai de cada cliente, né? Tem um processo lá e também tem as perguntas poderosas. Tem processo de coach que você consegue levar muito só com as perguntas. Tem processo que você aplica algumas ferramentas. O SWOT, que é da administração. Quem fez administração de empresa igual eu fiz, o SWOT é aplicado. O SWOT é aplicado em tanto lugar, né? Então tem o SWOT, tem várias. SWOT aqui para nós em português é o FOFA, né? Mas é mais famoso o SWOT, né? É, para quem não sabe, né? As forças, as E fraquezas, é, é que as oportunidades e os riscos, né? em português, se fizer a coisa da FOFA, essa É, a sigla. pessoa faz administração, trabalha, né, na área de controladoria, pensa que todo mundo sabe que é um SWOT, né? Nem É, todo mundo sabe. Legal. isso. Vamos lá, olha, nós estamos chegando a 31 minutos aqui, né, de live. Então agora vamos passar para a parte prática, né? Vamos fazer Isso, um nós vamos fazer exercício. aqui dois exercícios. Um exercício eu vou fazer eu sendo coach e outro exercício eu vou fazer sendo mentora para vocês conseguirem realmente perceber a diferença. Tá Então, no bom. primeiro exercício, quem já viu as chamadas da live, eu tinha pedido para definir um objetivo de carreira. Alguém me perguntou, pode não ser de carreira? Pode ser o objetivo que você quiser. Então, Tá, assim, eu não vou explicar exatamente como define o objetivo, também tem uns critérios para definição de objetivo. Define aí do jeito que você entende o objetivo. tá. E Dá aí um minutinho, né, uns segundinhos aí para definir esse objetivo. tá. Enquanto Então, o pessoal pega caneta e papel, escreve. É importante escrever, é né? importante escrever, porque se você escreve, depois fica mais fácil para você acompanhar. E se de repente no tempo que a gente estiver dando aqui não der para você escrever aí, escreve pelo menos as perguntas, porque aí depois você, a hora que acabar a live, você termina de completar. Tá, Então, baseado no objetivo, aqui lógico, não é o que eu faço na sessão, é uma coisa mais simples, mas o coach é simples, então vai dar para ter uma ideia. O que que você vai fazer? Então, tendo o seu objetivo, vamos supor que você quer desenvolver uma determinada habilidade. O que você, e aí veja no seu objetivo aí, o que você precisa começar a fazer para caminhar na direção desse objetivo? Coloca aí uma, duas, três coisas que você fala, nossa, isso eu não faço, né? Eu preciso começar a fazer. Às tá, vezes a pessoa, por exemplo, ela quer vender pela internet, não faz uma live, não faz um vídeo, não põe a cara na internet, né? Se ela vende um serviço, ela precisa fazer. Então, né? O que é começar a fazer? tá. Já Então, na sessão de coaching, gente, eu não falaria isso. Olha, se você quer vender pelo Instagram, papapá, eu não falaria nada disso. Eu vou deixar você pensar. Então, o que que você vai, o que que você pode começar a fazer? Acho que então, já deu vamos um lá. pouco, né? Pro pessoal, olha, o Wilson aí, ó, EZF, tinha outro também que mandou, acho que foi o Dan, o Danilo. Bom, vamos lá. Então é para escrever um objetivo, né? Um objetivo e Um depois o que que você objetivo, precisa cada um. começar a fazer. Tá, então o meu objetivo não precisa ser de carreira, de profissional. Pode ser quem quer emagrecer, quem quer, por exemplo, adotar um bichinho de estimação. Alguém tem algum objetivo, né? Tá, alguém quer fazer alguma ação de voluntariado, né? Alguém quer se engajar em algum projeto aí de ajuda, isso pode ser, né? Então tá, então eu Isso, espero que todo mundo tenha feito isso. isso. Certo. E Daí a depois do primeira pergunta, então, você precisa falou que é começar. para escrever Oi? uma coisa Travou. que eu preciso começar a fazer, uma coisa que eu ainda não faço, uma coisa que vai me levar lá. É isso? Acho que cortou um pouquinho aqui, deu uma Isso. congelada. Travou um pouquinho aqui para mim, mas eu acredito que era isso que você estava falando. Uma coisa que você precisa começar a fazer que você não faz ainda que te leve no objetivo. Isso, travou um minutinho aí o seu, mas é isso. Então, um minuto Né? para a gente escrever, então, alguma coisa aqui que a gente quer começar a fazer. Nós estamos seguindo o seu processo aqui. Aí a outra Inclusive, coisa, a outra pergunta é: o que que você precisa parar de fazer para você alcançar esse objetivo, começar a caminhar na direção desse objetivo? O que você precisa parar de fazer, parar de fazer, certo? tá? Que Isso está te tá, atrapalhando. isso tá muito ligado, bom, não sei, talvez, né? Quero perguntar para vocês. Está muito ligado aquela velha coisa, aquela velha discurso das pessoas falarem que não tem tempo, né?
De repente, você parando de fazer alguma coisa, essa coisa que você faz e precisa parar, pode ser um sabotador, pode ser uma crença limitante, ou pode ser alguma coisa que rouba o teu tempo também, teu atenção, né? Então, mas é uma boa, é um Com bom passo certeza. aqui, ó. O que eu preciso parar de fazer, né? E E é essas três difícil. perguntinhas simples que eu vou fazer agora, você vai ver que no processo de coach, aqui não sei, mas no processo de coach dá uma diferença absurda. Mas, eu, Outra, Thaís, essa pergunta é difícil parar de fazer, sabe por quê? Porque se eu chegar à conclusão que eu tenho que parar de fazer, eu tenho que dar o braço a torcer que eu estou fazendo alguma coisa errada, o que eu não deveria hoje. Essa pergunta, ela não é tão confortável, ela tira um pouco não. a gente, né? É por isso que durante o processo de coaching na sessão, e eu aplico umas coisas diferentes que aqui também não dá para fazer. Mas Tá. esse parar de fazer, a pessoa tem que refletir, ou seja, ela se entrega, né, nessa questão aqui. Ela tem que se entregar para ela mesma. E Quer então dizer, faz a pessoa refletir. É o que você falou mesmo. se eu for achando que tudo que eu faço está certo, eu não vou achar nenhuma resposta para essa pergunta, né? É, daí vai do coach, se a pessoa falar, ah, não sei. Aí vai do Tá, coach lá na sessão cavocar essa pessoa, entendeu? E vai tá, fazendo outras perguntas até ela encontrar. A tá. terceira questão é o que você precisa continuar fazendo, o que está dando certo, o que você precisa Conti- continuar fazendo, o que está dando conti- certo. continuar fazendo. Bom, essa é mais fácil, porque essa é só falar, tá vendo como eu sou bom, eu já faço tudo certo, então é só acontecer. Essa aí não, é, essa talvez seja o desafio seja escolher uma ou duas coisas só para continuar fazendo, porque se deixar as pessoas Isso, querem continuar fazendo tudo que elas já estão fazendo, né? isso. De cada um você vai pondo duas, três coisas aí. Aí nós vamos para uma quarta questão. Tem mais duas questões. A quarta questão é: você vai olhar tudo isso aí que você escreveu, porque o coach é focado, né? Então você vai olhar tudo isso aí que você escreveu e vai ver aquilo que é mais relevante, né? Entre começar, parar, continuar, escolher uma única coisa para você realmente fazer, para você focar aí nos próximos dias. Escolher só uma, para você focar Uma, e começar a caminhar. uma. Aquilo que você acredita que vai ser mais relevante, não importa se vai ser fácil ou difícil, mas aquilo que você fala, olha, se eu focar nisso aqui, eu sei que isso aqui já vai começar a me dar resultado. Olha, Porque às vezes a pessoa escolhe o mais fácil. Não, aquilo que você vê que é o mais relevante aí, que vai te impactar mais. e isso também é um exercício, né, de priorização, não é uma coisa tão natural para todo mundo priorizar, né? A pessoa fica Não. pensando, puxa, mas para eu fazer esta aqui, então eu não posso começar aquela outra, e aí a pessoa tem a tendência de querer fazer um pouco de tudo, E não e, faz nada. e aí é muito difícil, né? Se não escolher uma coisa para começar, né? Realmente. Então, essa é uma pergunta bem interessante, que mexe vai mexer com algumas crenças aí da pessoa. Tem que escolher uma. É isso, né? Uma. Tá. Isso. Por quê? Porque agora na próxima pergunta, o coach, o que que ele faz? Ele vai colocar a pessoa em ação. A próxima pergunta é: hoje nós estamos na quarta-feira, né? Se fosse numa sessão, ia falar daqui até a próxima sessão, né? Que pode ser uma semana, 15 dias. Mas vamos colocar aqui, ó, de hoje até quarta da semana que vem, baseado nisso que você escolheu, qual é a ação efetiva que você vai fazer e você vai começar a caminhar. Ou seja, na quarta-feira da semana que vem, você vai falar: agora eu fiz. Nem que seja, se for uma coisa simples, você fez. Se for uma coisa que você viu que é complexa, pode ser um meio passo. Sabe aquele negócio de dar o passo, falar, vou fazer Sim. alguma coisa de hoje até quarta-feira. Então você Certo. põe aí, escreve o que você vai fazer. Eu não vou estar com você, a não ser que você me contrate, né? Mas você, quarta-feira que vem, você vai olhar. E Tá. também até quarta eu não vou estar, porque minha agenda não tem agenda até lá, mas você vai olhar e Tá. você vai ver se na quarta-feira da semana que vem, põe aí na sua agenda, se você fez. Então, assim, é uma questão de compromisso. Então, isso que eu falei no começo, o coach ele vai fazer a parte dele. Mas se a pessoa chega na próxima sessão, vamos supor que fosse uma sessão na quarta da semana que vem, ela fala assim: nossa, esqueci. Mas Tá. nem lembrei da nossa sessão. Sabe, nem lembrei. Então, aí Tá. essa pessoa não está pronta para coaching. Por quê? Isso. Porque de comprometimento, alta responsabilidade. A pessoa pode até trocar a ação. De repente ela vê que aquilo lá não foi tão legal, mas ela precisa agir. Se ela não agir, ela não vai evoluir. Isso é fato. Aliás,
você tocou num ponto aqui que foi uma pergunta aqui que fizeram lá atrás, aqui há minutos e minutos atrás. Se não me engano, se a memória não me falha aqui, foi a Stephanie que fez. Quer dizer, quando uma pessoa tem dificuldade assim de agir, como mostrar para ela que ela não está preparada para o coaching? Uma pessoa te procura e acontece esse caso, por exemplo, você define uma coisa simples, mais atingível, mas que seja um desafio, para atingir até quarta-feira que vem. E aí não fez, não deu certo, sabe? Não Aí priorizou. vai de coaching perceber o que está bloqueando. Se é uma crença, porque às vezes é a pessoa que não está comprometida mesmo, mas às vezes tem alguma coisa a mais. E aí o coach precisa entender o que que é isso, ele precisa Tá. perceber, por isso que ele tem que ter uma perspicácia, uma intuição, ele precisa entender para daí começar a fazer perguntas que levem a pessoa à ação. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No começo da minha carreira, uma pessoa queria comprar um carro, já contei isso em uma outra live, queria comprar um carro. Tá. Gente, juntar dinheiro para comprar um carro simples. Para mim era direto e reto. É só guardar dinheiro, põe todo mês, tá tudo certo. E a pessoa chegava de carro na sessão. Hum. E eu via que primeira sessão, segunda sessão, nada. Terceira sessão, eu não lembro se foi terceira, quarta sessão, a gente parou o processo. Mas por quê? Porque a própria pessoa entendeu que não era coaching que ia resolver. A Sei. pessoa contou para mim que tinha um trauma de dirigir. Eu falei, mas como que você tem trauma de dirigir se você chega de carro? A pessoa falou, não, eu preciso do carro para dirigir final de semana. Eu tenho trauma de estrada. E eu quero esse carro para o final de semana, porque durante a semana é empresto da família. Final de semana não dá. E aí a pessoa viu que não tinha nada a ver. E a pessoa tinha sofrido um acidente e tudo, mas não tinha nada a ver com coaching. Então a pessoa falou, nossa, eu não vou conseguir guardar dinheiro, porque a hora que eu tiver o carro eu vou ter que enfrentar a minha dor. Aí coach não pode resolver essa dor. Aí ela Então, foi lá para resolver com PNL, porque ela estava fazendo master em PNL, mas pode resolver de repente uma terapia, ou seja, tem que procurar um profissional especializado para tratar de dor. No caso então lá, o fato da pessoa não estar preparada para o coaching, na verdade, é apenas um sintoma de alguma coisa bem mais profunda que precisa ser tratado numa outra instância aí, talvez com outro tipo de exatamente. profissional, não é isso? É, se É, for alguma crença limitante, dependendo do bloqueio, o coach consegue verificar isso e agir de uma outra maneira. Agora, se for, por exemplo, às vezes a pessoa está numa crise de ansiedade. Então, por exemplo, ela não está preparada porque ela às vezes precisa de uma terapia ou de um profissional especializado, porque o coach ele vai te tirar da zona do conforto, ele vai tirar você do conforto, ele vai te puxar. E às vezes um profissional que, por exemplo, está passando por uma crise de ansiedade, ele precisa de um conforto, então ele precisa de um profissional especializado, não é no coaching. E eu converso isso com tudo. Então, assim, é caso a caso. Por isso que o coach ele precisa ser muito atento o caso daquela pessoa. E às vezes se para o processo por um determinado motivo específico. a Ana está falando uma coisa que eu concordo totalmente aqui. Muitas pessoas desejam aqui a mudança, o resultado, né? Mas não querem sair da zona de conforto. Então, é, assim, vamos supor, vamos pegar um exemplo de um atleta, né? Ele, tudo bem, ele pode querer a medalha de ouro na Olimpíada, mas o que ele tem que querer de verdade é treinar. Ele tem que querer mesmo é acordar cedo. O que ele tem que querer mesmo é tolerar a dor, né? É tolerar a solidão do treinamento, né? É tolerar a falta de apoio, a falta de incentivo, a falta de dinheiro. Ele tem que querer encarar essas coisas, né? Porque querer a medalha de ouro até eu quero, em qualquer modalidade lá, na maratona, tal, mas se eu não quero nem levantar para daqui a ali, fazer uma caminhada no quarteirão, então não vai acontecer, né? Ou seja, tem que curtir o caminho, né? Se você não curtir o caminho, você não. Por isso que eu falo, siga a sua paixão, porque se você fizer por paixão, vai ser fácil. Ou mesmo que seja difícil, você vai falar, vale a pena. Agora, se você não tiver paixão no que você faz, olhe, para desistir é muito fácil. É muito Legal, fácil. muito. Então, assim, agora o que que a gente fez? A gente fez um exercício de coach, por exemplo, que é onde eu só faria perguntas, 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 e vocês falassem, ah, Thaís, o que. Vamos supor que chegasse no final e você falasse, ah, Thaís, o que que você acredita que eu devo fazer, no que eu devo focar? Eu não ia responder, eu ia te fazer uma outra pergunta até você encontrar a sua verdade, do que você tem que fazer, de você se comprometer com você. Tá. Agora, se eu fosse mentora, vamos supor que uma pessoa chega lá e quer umas dicas de mentoria, por exemplo, mentoria para liderança. Essas mesmas perguntas eu poderia orientar a pessoa. Vamos supor que a pessoa falou assim: olha, eu quero aumentar as vendas com o meu time. Não sei como que eu Uhum. faço. Então, primeiro eu ia orientar a pessoa a engajar, ter a confiança do time, porque às vezes o que acontece na liderança é assim: a pessoa
não tem o time engajado, não tem confiança, não sabe ouvir o time, vai lá, aplica uma ferramenta, gente, dá um estrago. A maioria das vezes dá um estrago. Que em vez de Hum. aproximar o time fala, ai, perdi meu tempo aqui nessa conversa, tinha um monte de coisa para fazer, e tá vendo? Ó, meu chefe não ouve mesmo, ele faz do jeito dele. Chamou a gente aqui, não sei para quê. Então, primeiro eu vou orientar, engajar, papapá. Depois que você tiver tudo isso, ou se você já for um líder experiente, que você tiver aqui na live, já for um líder experiente, e tem esse engajamento com o time, você pode fazer isso para o objetivo que você quiser, essas mesmas perguntas. Então, por exemplo, quero aumentar vendas em tanto, né? Esse momento aqui de crise. Você pergunta para o time, o que a gente precisa começar a fazer que a gente não está fazendo? O que a gente precisa parar de fazer que não está dando resultado? Está tendo muito esforço e não está dando resultado? O que está dando certo, que está trazendo venda e vamos continuar a fazer? Depois foca lá, né? Como é um time, não precisa às vezes focar em uma coisa só, ver se vai focar em uma ou se o que vai fazer e parte para ação. Quem que vai fazer o quê, até quando, né? Daí já é aquele esquema de empresa. Quer reduzir despesas? Mesma coisa, pode usar as mesmas perguntas. Home office agora. Gente, já está um tempo que a gente está no home office. Pode chegar para a equipe e falar assim, pessoal, o que a gente precisa parar de fazer, o que precisa começar, o que precisa, né, continuar. Isso é interessante, porque o que eu vejo de gente falando, eu não aguento mais reunião no home office, eu não consigo trabalhar de tanta reunião. Então, assim, o gestor pode fazer isso com a equipe. O gestor, num feedback, pode pedir: olha, eu como gestor gostaria de um feedback seu. O que você acredita que eu como gestor devia começar a fazer, parar, continuar? E assim por diante. Essas perguntas, eu vi muito interessante no Instagram do Ricardo do Basalha. Ele pediu um Tá. feedback do Instagram dele com essas perguntas. Ele é da Michael Page, eu sigo, ele é meu mentor, eu estou fazendo uma mentoria de liderança com ele, com o Bernardinho do Vôlei, com outros do Além da Facu, com o Vabo, super legal. E me chamou muita atenção ele colocar isso no Instagram dele como feedback. Eu nunca tinha feito como feedback. Até escrevi para ele, eu falei, isso aqui eu uso no processo de coaching. Você pode fazer isso para pedir qualquer feedback. Tá na quarentena aí, né, com a esposa, com o filho, falou, o que eu, né, posso fazer para melhorar o meu relacionamento aqui? O que nós podemos começar a fazer, já que a gente está na quarentena? Parar de fazer que isso aqui está gerando atrito? Continuar a fazer que a gente está gostando de fazer junto? Ou mesmo quem é sozinho, fazer essas perguntas para si mesmo? Então, aí já é o mentor. O mentor, ele pode partir. Então, eu estou falando para a pessoa que chega para mim, olha, você vai fazer isso aqui com a sua equipe desse jeito. Lógico que eu posso perguntar para o mentorado o que você pensa, a gente vai debater, só que eu vou dar minha opinião também. Diferente do coach. Do coach eu nunca dou opinião. E na mentoria eu vou dar opinião. Eu vou falar, olha, não faz isso aí que isso é furada, entendeu? Não aplica a ferramenta sem engajar o time que você pode se dar mal. Pode ser que não, mas geralmente você vai se dar mal. Esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo Certo, de pulo do gato aí. certo. Muito bom, olha, muitos comentários bons aí. Não, não vai dar tempo de ler tudo. Muitas perguntas boas. A gente tem 10 minutos, né? Passou voando, já só faltam 10 minutos, então vamos nos concentrar aqui nesses 10 minutos para a gente fechar algumas coisas aqui que são bem legais, né? Então, rapidamente, qual a diferença então de coach e mentoria para terapia? Então, o mentor, ele vai olhar um objetivo seu que você tem ali para o futuro, né? O objetivo é para o futuro. A terapia, ela vai cuidar ali de traumas, ela vai cuidar ali de crise de ansiedade, pânico, outras questões. Então, se eu tenho um cliente que começa a falar do passado, às vezes acontece durante o coach que ele começa a falar do passado e de repente ele não age porque ele está preso no passado. Às vezes foi um desabafo rápido ali que não está atrapalhando em nada, segue o processo de coach. Agora, se a gente percebe que a pessoa não consegue agir porque está presa num trauma, tá com algum problema de crise, como eu já falei, de pânico, de ansiedade, Tá? depressão, aí é o momento de. Gente, não é coaching para você. Isso eu já investigo antes de eu começar com o cliente. Porque aí já encaminha, procura um profissional especializado para resolver essas coisas. No começo as pessoas me perguntavam: mas você é coach, mas você não é psicóloga? Não tem que conhecer as pessoas para fazer coaching? Não tem nada a ver. Eu Não sou tem a ver. administradora de empresas, podia não ser, eu sou formada em coaching, não tem nada a ver. Lógico, eu tenho várias pessoas que eu conheço que são psicólogas e também trabalham com coaching. E as que eu conheço, elas sabem diferenciar. Olha, para esse cliente eu estou vendendo terapia. Para esse cliente eu estou Tá? vendendo coaching. Às vezes o que acontece é que a pessoa faz terapia, fica legal, hora que fica equilibrado,
aí vai lá e faz um processo de coach. Alguém acho que colocou isso nos comentários, né? Que um puxa o outro. Eu vi aqui agora o comentário, eu não estou enxergando mais. Então são coisas totalmente diferentes. Sim, a terapia vai dar um equilíbrio da pessoa, né? A pessoa vai se Isso, equilibrar, ela vai muito se... necessário também. Isso, que alguma coisa está desequilibrada ali, alguma coisa tá um pouco manco ali na estrutura da pessoa. Já o coaching é para um objetivo específico, aquilo é de A para B, né? É o foco, é a execução, não é isso? É o atingimento. Então, você precisa ter uma base estruturada, quer dizer, precisa estar mais ou menos bem, com os dois pés no chão, né? Para poder alcançar, para que as suas mãos possam alcançar lá em cima o objetivo que você quer, né? E dá muita diferença. Uma pessoa às vezes está para ser promovido para liderança, não consegue porque é tímido. Vai É, bem em todo o resto, mas é tímido. Como é que essa pessoa vai ser promovida? Sempre vai receber o feedback que não está pronto ainda. Você faz um processo de coach, acelera. Por que que acelera? Não é mágica, não. Porque já faz refletir, já coloca em ação, de uma semana para outra você vai agindo, vai agindo. Quando você vai ver, você fala, nossa, consegui. E isso eu percebo muito, a grande diferença entre você ser um empreendedor, que eu sou agora, do que quando eu trabalhava na empresa. Na tá. empresa é assim, olha, por exemplo, quando eu comecei, as primeiras vezes que eu fui fazer a apresentação era em inglês. Eu nunca morei fora, mas eu não tinha tempo de pensar. Eu falava assim, ó, agora você vai apresentar lá para o presidente que é alemão, ele fala inglês, você vai apresentar. Você Certo. vai. Ah, daqui 3 meses vai vir o VP Mundial, você vai apresentar. Gente, eu nunca fiz. Vai, você vai. Você não tem tempo de pensar. Então você vai dando. E assim, se você errar muito, você tá fora. Mas se você for bem, você vai crescendo. E você vai se desenvolvendo. E você fica feliz, porque você fala, nossa, eu consegui. Ou se você erra, você fala, meu, não foi bom aqui, deixa eu acertar isso aqui. É, Quando você é empreendedor por você, você tem que ter essa consciência também. Porque senão você fala assim, ah, preciso fazer uma live. Aí você fica só no preciso. Você demora 3 anos para iniciar uma live. No começo eu fazia isso aí, barriguei um monte. ah, Agora, se eu tivesse na empresa, alguém falasse assim, amanhã você tem que dar uma entrevista lá numa live por causa disso, 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 eu ia. Aí não sabia nem. Então é isso que o coach faz. Ele dá essa pegada, sabe? Tipo, vamos lá, faz. E você vai ficando feliz. E o coach pede pequenos passos, porque você faz um passo pequeno e consegue, te motiva a fazer um outro passo. E de pequeno passo em pequeno passo, você chega onde você tem vontade. Outro dia eu coloquei isso nos meus stories. Eu comecei a seguir o Ricardo Basalha só para ter alguém para falar de liderança. Um dia ele colocou lá uma mentoria, ele, o Bernardinho, né, o pessoal da Além da Facu, o Vabo. eu Eu nunca nem assisti. tinha pensado em conversar com o Bernardinho. Olha só, um pequeno passo de acompanhar ele, de comprar essa mentoria com eles, Tá. uma coisa muito legal na minha vida. Eu tinha um pequeno passo. Então, é isso que eu falo, um pequeno passo pode te levar a passos maiores. A gente não teve a sessão presencial ainda devido ao coronavírus, mas já teve uma sessão online e foi muito legal eu poder estar lá com o Bernardinho e fazer uma pergunta para ele. Nunca Sim. passou. Porque são pequenos passos que te levam aonde você está. E os pequenos passos, né, na empresa a gente fala que são os objetivos SMART, né? Que é mensurável, não é isso? Atingível, não é isso? Tem que É, ser no assim. coach, eu falei que eu não, né, não ia explicar tudo, mas assim, a gente usa o SMART no coach para definir os objetivos, né? Tem que ter. Tem que ser SMART, senão o objetivo fica assim, eu quero melhorar minha comunicação. Tá, É, quero ser feliz, tá? Mas o que como que que você vai é? ser feliz, né? Quando que você vai descobrir se você melhorou a comunicação ou não? Você tem que ter alguma, por exemplo, eu quero conseguir fazer uma apresentação de 2 minutos em inglês. Ah, bom, então é uma coisa Nossa, aí já mensurável aumenta mais, né? Até tal dia, né? Porque, por exemplo, até eu vejo tal que tem dia. muita correlação de quando eu fiz administração, que, né, por exemplo, o SWOT usando coaching, de quando eu trabalhei na controladoria, tem algumas coisas que têm relação com o coaching. É diferente, mas tem uma correlação, então facilita o meu trabalho no dia a dia. Isso, a gente colocar um prazo, né? Porque, assim, tem várias coisas, né? Você falou da pessoa ser muito tímida, né? Mas também tem a pessoa que não consegue falar não, né? E por não conseguir falar não, acaba absorvendo muito trabalho e aí o trabalho não rende, aí não foca e aí parece que não aparece. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e o trabalho não aparece. E a pessoa tem uma dificuldade de mostrar o trabalho dela, justamente porque ela está ajudando um, ajudando o outro, ajudando o cara da outra área, ajudando isso, ajudando aquilo. Essa
é uma coisa comum, né, no mundo corporativo. E a Super. outra é o da procrastinação, né? Que é, depois eu faço, depois eu vejo e tal. O depois vai vindo, né? O longo prazo. Mas, gente, o longo prazo, olha, a gente tem que talvez trabalhar com o curto e com o médio, né? Hoje em dia, quem imaginar que nós estaríamos numa live assim, desse jeito, devido a uma pandemia, falando sobre assuntos para que pessoas possam conversar com a gente, mandar perguntas, tal. Quem que imaginou exatamente essa situação aqui há 6 meses atrás? Então, Não, você ainda não. bem que eu já atendi online, né? Tipo, quem quiser É. fazer coach, mentoria, dá para fazer online. Eu Boa, comecei a atender online, eu amei fazer online. Quem boa. imaginava? Essa é super pertinente isso. Então, dá para fazer online. Dá. O coach tem que ser criativo. Às vezes no presencial ele faz de um jeito, no online ele adapta algumas coisas. E perguntas, né? Perguntas poderosas você pode fazer até por telefone, se você quiser. Perguntas poderosas, certo? Então, dá para fazer online, né? E a outra coisa, né? Você comentou um pouco que algumas empresas aí investem e tal, mas assim, para pessoa física fazer, é caro? Olha, Maniti, o caro é muito relativo. É, Porque, por exemplo, outro dia eu comprei um curso, paguei R$ 200, achei que foi barato. Era uma porcaria o curso, não me agregou nada. Então foi é. muito caro, porque eu tive que R$ 40 despender foi caro. R$ 200. Às vezes você gasta lá no coach, sei lá, 4, 5 mil, sei lá, tem coach que cobra até mais. Eu cobro R$ 4.000 no processo de coach de 10 sessões. Ah, mas é tudo, sempre é R$ 4.000? Não, depende. Depende se É, eu for fazer para empresa, depende do escopo, daí pode ser mais caro. Depende do cliente que vem falar comigo. Eu já gosto de falar o preço logo. A pessoa fala, ah, mas aí a pessoa não entendeu o valor. Bom, se não entendeu o valor, então não vai nem vir falar comigo. Quando eu vendia, por exemplo, por R$ 1.000, eu tinha muita dificuldade, porque eu falava R$ 1.000, quem não podia pagar, não podia. E quem uhum. podia pagar, acho que pensava, ah, você acha que ela não é boa, não é, não sei, tá É, começando. Então, assim, eu tô querendo até, tô querendo não, eu vou subir. Então, assim, é caro ou é barato? Eu não sei, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira querendo pôr um vestido e nunca conseguiu, será que 4 quanto, mil é caro ou é barato? quanto Uma pessoa custa que isso? consegue uma promoção num mês, às vezes ela já tira, num bônus que ela vai receber naquele ano porque ela está promovida, ela já tira esses 4 mil, 5, 10 mil, fácil. Então, Ah, assim, sim. a dor versus o que custa, né? Então, assim, quanto tá te custando a sua dor? É, Isso, eu não fico apelando para dor, porque eu não gosto de vender por dor, não, porque assim, no coach não é vender batom, que você vende lá, você apela para dor, a pessoa compra o batom, nunca mais usa, põe lá na gaveta. Não. O coach eu preciso de comprometimento. Então, se eu apelar para os gatilhos mentais, a pessoa fecha comigo, depois eu tenho dificuldade da pessoa se comprometer. Então, a pessoa sim. que quer fazer mesmo, quer um trabalho sério, então, assim, vai comprar pelo valor que vai agregar na vida dela. Só É, posso dizer que eu recomendo, porque ela tem uma performance, ela vai começar a ter outra performance. E eu fiz coach, então, nossa, eu sei que dá muita diferença. Eu contratei um coach para mim, então eu sei que dá diferença. isso e assim, nós temos que ser o primeiro interessado no nosso desenvolvimento, não é isso? Não Exatamente. adianta eu falar, mas a empresa não paga para mim, a empresa não me Ai, dá. que papo ruim, né? Até quando eu era gestora, isso é papo ruim, né? Tipo, você tem que ser dono do seu destino, né? Lógico, se você a empresa puder pagar, maravilha, mas se você não, a empresa não puder, vai você e resolve. Quer dizer, Resolve a sua vida. Não se a empresa, delega para ninguém. se a empresa não for me pagar, então eu não vou me desenvolver, né? Então É, eu vão vou morrer abrir do jeito mão, que eu tô. eu não vou Não, melhorar, eu não vou realizar meus sonhos, eu não vou trabalhar para ser promovido, eu não vou me ai, desenvolver, coitado de mim, né? Não, né? não, Quer não tem dizer, nada a se ver. a empresa não pagar para mim, eu vou ficar assim, vítima, né? Do mundo e de tudo. Então, de novo, cai na questão da autorresponsabilidade, né? Exatamente. Thaís, nós temos 1 minuto e 30 segundos. Então, eu vou usar 10 segundos e vou dar o resto para você. Eu só Tá quero bom. agradecer o seu tempo, o seu conhecimento, a sua simplicidade na forma como você transmite o conteúdo, né? A sua objetividade. Então, essa experiência é muito legal, foi muito legal bater um papo. Essa é a minha parte que eu queria falar. Obrigado a todo mundo que entrou. Desculpa que não deu para falar o nome de todo mundo, nem a pergunta de todo mundo. E agora eu deixo os outros 1 minuto e 4 para você. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui na live. Para mim, é uma super oportunidade estar esclarecendo isso, porque, como eu falei, banalizou demais. Assim, muito obrigada ao Guilherme também.
Ele viu a minha live com o Lauro, gostou, me chamou, foi um prazer. Falava, fazia um tempão que eu não falava com ele, então foi assim, um super prazer estar com o Guilherme, um super prazer estar com vocês. Eu vi que tem gente da ZF, da faculdade, tem cliente, tem minha mãe, tem amigo, tem gente que eu não conheço, tem muita gente aqui. Então, assim, espero que esse conteúdo atinja mais gente. E as pessoas que querem me seguir, me segue lá no arroba Thaís Ferbellini, tem conteúdo de liderança, me manda um direct. Se você me segue, por favor, entenda, né, o que é coaching e o que é mentoria. Para você não